Glória a Deus, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. A palavra de hoje se encontra em Gálatas 2, do versículo 9. E quando conheceram a graça que me fora dada, Tiago, Cefás e João, que pareciam ser as colunas, deram a mim, a Barnabé, as destras da comunhão, para que nós fôssemos aos gentios e eles a circuncisão. Aleluia. Glorificado seja teu santo nome. Aleluia, aleluia, aleluia. Graças te dou, Senhor, por esta mensagem. Aleluia. Então, esse texto bíblico, o próprio Paulo chama o apóstolo Tiago, Pedro e João como coluna da igreja primitiva. Em certo sentido, todo cristão fiel é uma coluna na igreja de Deus. A coluna é a firmeza e o sustentáculo de uma casa. A coluna é quem dá estabilidade às construções. A coluna possui significados espirituais como importante nas escrituras. As próprias pessoas levantadas por Deus ao longo da história eram reputadas como colunas. Eita, Jesus da glória, aleluia! Em Gênesis 28, do versículo 18, a Bíblia afirma então: levantou-se Jacó pela manhã, de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira, e a pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela. Lá em Gênesis 28, do versículo 20 e 22, a palavra de Deus afirma: e Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que passo, aleluia, esta viagem, e me der o pão para comer e vestir, aleluia, e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus, e esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Eita, Deus da glória! Essa mensagem, aleluia, são lições espirituais da coluna da igreja, das pessoas que Deus levanta como coluna, aleluia. Em Gênesis 31, do versículo 13, o Senhor disse a Jacó: eu sou o Deus de Betel, onde tens ungido uma coluna, onde me tens feito voto. Levanta-te agora, sai-te desta terra e torna-te a terra da tua parentela. E em Gênesis 35, do versículo 14, a Bíblia diz: e Jacó pôs uma coluna no lugar onde falara com ele, uma coluna de pedra, e derramou sobre ela uma libação, e deitou sobre ela o azeite. Aleluia. Êxodo 13, do versículo 21 e 22, Moisés escreve: o Senhor ia diante deles durante o dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho diante, aleluia, deles. Durante a noite, numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhasse de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvens durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Aleluia! Lá em Números 14, 14, Moisés afirma que até os povos pagãos sabiam que o Senhor habitava no meio de Israel, que era visto face a face e que ia diante deles numa coluna de nuvens de dia e numa coluna de fogo à noite. Em 1 Samuel 2, do versículo 8, Ana afirma
no seu cântico sobre o Senhor. Levanta o pobre do pó e desde o esterco, exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra e assentou sobre eles o mundo. Em 1 Reis 7, do versículo 21, a Bíblia descreve os nomes das duas principais colunas que sustentavam o templo de Salomão, dizendo: depois levantou as colunas no pórtico do templo, e levantando as colunas direita, chamou o seu nome. Aleluia! Aleluia! E levantando a coluna esquerda, chamou o seu nome, Boaz, Jaquim e Boaz. No Salmo 144, do versículo 12, Davi profetiza os nossos filhos como colunas, dizendo: para que nossos filhos sejam como plantas bem desenvolvidas na sua mocidade, para que as nossas filhas sejam como pedra de esquina, lavrada como colunas de um palácio. Em Provérbios 9, do versículo 1, Salomão afirma: a sabedoria já edificou a sua casa, já lavrou as suas 7 colunas. Aleluia! O Senhor constituiu o profeta Jeremias, está lá em Jeremias 1, do versículo 18 e 19, como coluna, dizendo: eis que te ponho hoje por cidade príncipes, e contra os seus sacerdotes, e contra o povo da terra. Te coloco forte nessa cidade, por coluna de ferro e por muros de bronze, contra toda a terra. Aleluia. E contra os reis de Judá, contra seus príncipes, e contra os seus sacerdotes, contra o povo da terra. Paulo afirma em Gálatas 2, versículo 9, Pedro e João eram reputados como colunas da igreja primitiva. E em 1 Timóteo 3,15, Paulo ainda afirma que a igreja de Deus vivo é a coluna e a firmeza da verdade. Lá em Apocalipse 3, do versículo 12, Jesus nos fez uma promessa dizendo: a quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus. E também o meu nome, meu novo nome. Portanto, todo crente fiel e vencedor é uma coluna firme, inabalável na casa do Senhor. Eita, Jesus da glória! Aleluia! Olha a importância de nós sermos colunas, né? Quando nós somos coluna, que nós fazemos a vontade de Deus, há crescimento do ministério, há crescimento do templo. Aleluia! Quando você começa a ver os milagres que Deus está fazendo na tua igreja, na tua casa, você se torna uma pessoa mais obediente, você começa a devolver o que não é seu. Devolve para Deus o que é dele. Aí você diz: irmã, Deus não precisa nada do que é meu. Aleluia, Deus. Deus não precisa, mas a casa do Senhor precisa. Aleluia. Então nós temos que ser colunas, sim. Colunas verdadeiras, devolvendo o que é do Senhor. Para que haja crescimento e mantimento na casa dele, amém? Que Deus venha te abençoar, amado irmão e irmã. Vamos somente obedecer, porque a obediência nos leva o quê? A vitória, né? Que Deus te abençoe tua casa, a tua vida, teu ministério, a tua família, teus filhos. Que Deus venha
quadriplicar tuas finanças, que Deus venha quebrar todo laço, toda oração contrária, toda obra diabólica, toda obra de bruxaria e feitiçaria. Visita, meu Pai, os lares, eu te peço, Senhor. Espírito Santo de Deus, caminha, continua conosco, Senhor. Continua na minha vida, continua na vida dos meus irmãos. Oh, Deus da glória, nós somos mais do que vencedor, porque nós temos um Cristo que abençoa, que multiplica, que aumenta as nossas finanças, que faz nós crescermos espiritualmente, que nesse dia de hoje nós vemos os milagres, que é o milagre da vida, o nosso respirar. Estamos respirando hoje, olha que bênção. Acredite nesse Deus, confia nele. O Deus que nós servimos, ele não é um Deus morto, é um Deus vivo. Que Deus venha te guiar, que Deus venha te guardar, que o nosso Jesus venha te prosperar. Aleluia, Deus. Ai, irmã, eu estou passando isso, estou passando enfermidade. Confia no Senhor, entrega teus caminhos a Ele. E Ele vai te satisfazer o desejo do teu coração. Porque Ele sabe que tu precisa. Ele sabe até onde você aguenta. Ele não nos dá um fardo que nós não vamos aguentar. Amém? Que Deus te abençoe. Se você gostou, aleluia, assine o canal. Não paga nada. Só vai chegar em muitos outros lugares que precisa chegar. Nós precisamos ter essa fé, essa coragem de buscar. Sejamos coluna do Senhor nessa terra. Amém? Que Deus te abençoe tua vida, amado irmão. Que Deus derrame bênçãos sem medida sobre o teu lar, sobre a tua casa, sobre a tua família. Em nome de Jesus. Amém?